Muitos de nós temos várias divergências com Ciro Gomes, mas o momento que a pessoa se vai é sempre um momento muito triste. Quero desejar meus pêsames, família, aos amigos, aos eleitores do Ciro Gomes, que faleceu aí no dia 1º de agosto de 2022, no exato momento que ele dava uma entrevista para o jornal Valor, para o site Valor. A entrevista foi veiculada no site Valor. Eu vou mostrar essa entrevista para vocês, vou falar sobre o exato momento da morte do Ciro Gomes. Coloca na tela aqui a Wikipédia do Ciro Gomes, por favor, Ziza. Tá aí o Ciro Gomes, Ciro Ferreira Gomes, de Pindamonhangaba, nasceu em 6 de novembro de 1957, advogado, professor universitário, político, filiado ao PDT, do qual é vice-presidente, ocupou altos cargos políticos no país, foi deputado federal, foi o 43º prefeito de Fortaleza, o 52º governador do Ceará, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, durante a implantação do Plano Real e da Integração Nacional durante o projeto de transposição do Rio São Francisco, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Seu último mandato político foi de deputado federal entre 2007 e 2011. Muito triste a partida do Ciro Gomes. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Eu sou o André. E eu sou a Ziza. Você está no canal Reflexo do Todo. Vai ali embaixo, aciona o sininho, que tem vídeo quase todo dia. Já deixa um like, você não vai esperar porque você não é sommelier de like. Você vai deixar entre 5 e 13 comentários. Qualquer tipo de comentário, receita de bolo, pode pedir algum casamento. Contanto que não seja eu, pode desejar os pêsames para o Ciro Gomes. De 5 a 13 comentários, tudo vai dar certo na sua vida. Uma corrente que nem aquela corrente de Orkut, vai estar tudo certo na sua vida. Inscreva-se no meu canal, porque toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion chora. Bom, feito o disclaimer do vídeo que é necessário, vamos agora para o momento exato do falecimento de Ciro Gomes durante a entrevista que ele dava para o Valor. Foi perguntado para o Ciro Gomes como seria um terceiro governo do ex-presidente Lula. Foi no meio da resposta que o Ciro Gomes veio a falecer. Ziza, por favor, lê a resposta pra gente. Uma tragédia grande, a margem para aumentar juros não existe mais, ele não tem lucidez disso, não quer ouvir e o quadro técnico ao lado dele é de 8º nível, quando chegar lá, uma conta impagável com Renan Calheiros, Eunício Oliveira, MDB, Guilherme Boulos, Ministério para todo mundo, tudo num cenário completamente diferente de 2003, e a expectativa do povão é cerveja e picanha. Ele vai botar um banqueiro na economia, entregar as políticas de papo furado, mulher, índio e negro, para o PT se divertir, a política e o orçamento pro Centrão e vai passear no estrangeiro. Acredito que vocês tenham conseguido perceber o exato momento do falecimento do Ciro Gomes. Foi quando ele disse ali que as políticas de mulheres, índios, ele falou índios, né? O correto é indígenas e negros, são políticas de papo furado. Olha, se restava alguma coisa do Ciro Gomes, que muitas pessoas já foram afeiçoadas, por exemplo eu, por exemplo Carlito Neto do canal Historiador, sempre fala isso. Muitas pessoas do espectro da esquerda tinham uma simpatia pelo Ciro Gomes, até acreditavam nele, até nesse momento agora que ele está ali enfeitiçado pelo João Santana, te achou que de repente isso pudesse mudar, mas chamar políticas para mulheres indígenas e negros de papo furado sepultou de uma vez por todas o Ciro Gomes para a esmagadora maioria dos possíveis eleitores dele. Inclusive essa semana teve jornalista dizendo que o Ciro Gomes estava mais à esquerda do que o Lula. Eu acho que, inclusive, isso pode estar relacionado com essa fala do Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes ele tenta se comunicar com dois polos quando ele fala isso. E, porra, Ziza, faz um tempão que a gente não abre essa jaula, que é a jaula da cúmplice de genocídio, aquela se finge de maluquinha. Solta a Damares. Não, nada é por um acaso, o Ciro Gomes não falou isso sem querer, isso faz parte da nova postura de planejamento do Ciro Gomes, onde ele quer se comunicar com a extrema-direita, com o bolsonarismo. O Ciro Gomes sonha em conseguir os votos do Bolsonaro, ele sabe que o Bolsonaro vai ser preso,
ele sabe que ele não vai ser eleito esse ano. Ciro Gomes, não presta atenção, Ciro Gomes está fazendo um planejamento para 2026, correto? Ele pretende combater muito, ser muita oposição ao governo Lula, e com isso, com a possível prisão do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos correligionários do Bolsonaro, ele pretende cooptar esses votos. Ele está plantando essa semente agora. Essa semente que ele está plantando, quando ele fala esse absurdo, ele visa pegar votos da extrema-direita, que consideram políticas para índios, indígenas, negros e mulheres papo furado, porque a extrema-direita não se importa com isso de maneira alguma. Eles estão cagando, não querem saber, eles querem que se foda. E da extrema esquerda, mas quando você fala em extrema esquerda, você tem lá o PCdoB, o PCO, a UP, PCdoB, PCO, UP, PCB e o PCO. De todos esses que eu falei, ele só se comunica com o PCO, que é a mais extrema esquerda da extrema esquerda. Aquela extrema esquerda não acredita em teoria da ferradura não, tá, gente? Mas o PCO, ele tá tão abilolado das ideias que o PCO, ele defende o Olavo de Carvalho, ele defende o Talibã. Pô, o PCO, ele não tem limite. E o PCO, ele é contra políticas para negros, mulheres e indígenas. Para eles isso é política de papo furado. Por que para eles isso é política de papo furado? Aí já é um motivo diferente da extrema-direita. Para o PCO, isso é política de papo furado porque isso desune a esquerda contra o objetivo principal, que é derrubar o capital. Olha, gente, se eu disser para vocês que essa teoria, não dessa maneira como eles colocam, mas se eu disser que essa teoria para mim está completamente errada, eu vou estar mentindo. O erro dessas pessoas da extrema esquerda que pensam assim é que para eles essas políticas têm menos valor. Para mim as políticas têm um valor igualitário. Correto? O combate ao liberalismo, neoliberalismo e ao capitalismo, ele tem o mesmo tamanho das políticas para minorias. Mas a gente precisa encontrar um formato que as políticas para minorias não venham a dividir a militância. E existem muitas teorias de que essas políticas elas são fomentadas por grupos econômicos interessados em ver a esquerda dividida. Assim como a gente viu com o caso do iFood. Vocês lembram? Tem vídeo sobre isso aqui no canal. O caso do iFood, uma empresa de marketing foi contratada para dividir os entregadores de iFood que estavam unidos em torno de uma causa que era o aumento dos salários e a obtenção de direitos trabalhistas. Como que essa empresa de marketing tentou dividir os entregadores? Criando pautas satélite. Uma pauta satélite, vou dar um exemplo. Tinha lá a passeata dos entregadores, chegava um entregador falso e botava lá, vacinação prioritária. Pá, já dividiu. Você tem 50 pessoas pedindo aumento de salário. Se 5 pessoas acharem que a vacinação prioritária, é melhor, aí você já tem 45. Eles fizeram uma página de Facebook. Na página do Facebook, eles falavam, não, a gente quer melhoria, mas sem esse negócio de sindicato. Sindicato não. E já partia no meio um bloco que estava coeso. Então a gente deve prestar atenção nisso. Mas jamais dizendo que essas políticas são políticas de papo furado, porque não são, eu vou provar agora. Coloca na tela, Ziza, por favor, aqui o próximo print, por favor. Obrigado. Tá aqui, ó. Casos de violência contra indígenas aumentam 150% no primeiro ano de Bolsonaro. Em 2019, foram registrados 113 assassinatos de indígenas, segundo o relatório anual Violência contra Povos Indígenas. Está aí a matéria do Pedro Rafael Vilela, de 30 de setembro de 2020. Nós vemos o avanço das mineradoras, do agronegócio, o homicídio perpetrado contra o Dom e o Bruno, um indigenista e um jornalista. Isso deve ser combatido. O próximo presidente, o Ciro Gomes quer ser o próximo presidente, então ele tem que estar ciente que o próximo presidente vai pegar um cenário de terra arrasada, principalmente nessas áreas. Claro,
A área econômica é muito importante, se a área econômica não estiver bem, nada vai bem. Mas deve-se olhar essa questão, no mínimo, com carinho, no mínimo com compaixão. Compaixão, no mínimo, você tem que ter. A pessoa que fala que isso é uma política de papo furado, não tem o mínimo de compaixão com essas minorias. Aqui a matéria do G1 do Globo diz o seguinte: taxa de assassinatos de indígenas aumenta 21,6% em 10 anos, enquanto homicídios em geral caem. Acho que em geral caem, né? Diz Atlas da Violência. Mais de 2 mil indígenas foram assassinados entre 2009 e 2019 em 5 estados. Taxa de mortes violentas de indígenas é maior do que a taxa do estado. Essa matéria é de 2021. Isso precisa ser combatido. Próxima matéria aqui. Brasil teve um estupro. Eu não posso falar essa palavra de uma vez só, senão o YouTube vai tesourar o alcance do meu canal. A cada 10 minutos, um feminicídio a cada 7 horas em 2021. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que mais de 100 mil meninas e mulheres sofreram violência sexual entre março de 2020 e dezembro de 2021. Dados foram divulgados nesta segunda-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher. Isso precisa ser combatido. Combater isso aqui não é política de papo furado. Não para não. Os dados a respeito disso são escabrosos. Os casos de racismo vêm aumentando diametralmente. Era pra gente ter aqui também, né, Ziz? Os prints aqui estavam separados, mas não vieram aqui pro roteiro. Os casos de racismo aumentam diametralmente. E não só no Brasil, no mundo. Você, como chefe do executivo de um país da grandiosidade do Brasil, você tem que estar preocupado com isso. Teve o caso de racismo contra os filhos da Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso, foi lá em Portugal. O Ciro Gomes se posicionou, prestou solidariedade. Mas e aí? Se você for presidente, as políticas de combate ao racismo vão ser política de papo furado? As cotas vão ser política de papo furado? Ficou muito tortuosa essa fala do Ciro Gomes. Quem se posicionou a esse respeito aqui, que eu acho que vale a gente dar uma observada, foi o Jones Manuel. Coloca na tela, por favor, o tweet do Jones Manuel. Obrigado. Tá aí. Quando você precisa explicar bem o que disse, isso prova que a mensagem não comunica tão bem. Ciro Gomes, ao tentar falar de política de papo furado para mulher, negros e povos indígenas, tentou fazer uma crítica ao neoliberalismo progressista, mas o negócio saiu tosco. E note, ele continua ali em outro tweet, mas vamos falar desse tweet aqui primeiro. Falei ali no início que o Ciro Gomes estava tentando se comunicar com a extrema-direita e com a extrema-esquerda, no caso lá na pontinha o PCO, o Partido da Causa Operária, porque é exatamente isso aqui que eles criticam. O neoliberalismo progressista. Aí não no caso do neoliberalismo econômico, tá, gente? Porque aqui no Brasil a gente vive muito neoliberalismo econômico, esquece que existe outros tipos de liberalismo. No caso, esse é o neoliberalismo social, que está muito mais preocupado com pautas identitárias de gênero do que, por exemplo, com pautas econômicas e com pautas que venham a derrubar o neoliberalismo econômico e o capitalismo. Por exemplo, nos Estados Unidos o liberalismo ele está diretamente associado com as pautas sociais. O liberalismo econômico está relacionado ao liberalismo nas pautas sociais. Aqui no Brasil isso está dissociado e a gente fica meio com a percepção meio enviesada às vezes, correto? Então era com esse grupo que o Ciro Gomes visava se comunicar, com as pessoas que são contra as pautas progressistas. Vocês entenderam? É esse grupo que o Ciro Gomes está tentando farmar e não vai conseguir. Eu falei para vocês no meu último vídeo, eu falei que eu fiz o curso da Márcia Sensitiva, que agora eu faço previsões, correto? Vocês viram? Falei, vai ter em 2020, eu falei, daqui a pouco vai ter gente chamando o Bolsonaro de esquerdista. Tá lá, estão chamando o Bolsonaro de esquerdista agora, dizendo que ele não é de direita. O Ciro Gomes, em 2026,
vai ter os mesmos 5% que ele tem hoje, ou no máximo 10%, que ele chegou a 9% em algumas pesquisas já, não vai ter mais que isso, porque o eleitorado não vai esquecer, o eleitorado não vai adiantar ele voltar atrás no que ele diz. Ciro Gomes hoje fala para convertidos. O segundo tweet, João Manuel, por favor, Ziza, tá aqui. Note a falta de termos claros e objetividade na mensagem. Ficou tosco, horrível, no limite reacionário. Ninguém, fora o cirista, entendeu a intenção de crítica, o famoso falar para a bolha. E muita gente, com razão, sentiu-se atacado. O Jones Manuel agora está com uma candidatura política, é analista político, é historiador, é escritor, está debruçado na política, inclusive muito mais que eu, mas eu sou analista político, tanto eu quanto ele percebemos essa visão do Ciro Gomes. O grande público não percebeu. Quem pegou o que o Ciro Gomes disse foi única e exclusivamente a bolha cirista do Ciro Gomes, que já sabe de antemão que o Ciro Gomes está se comunicando dessa maneira, tratando essas pautas dessa maneira, para tentar atacar essa esquerda progressista. Eu vou falar para vocês, essa esquerda cirandeira, não vou nem falar progressista, porque a esquerda progressista é um negócio muito amplo, mas a esquerda cirandeira, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ser mais combativo, eu acho que a gente tem que ser mais, às vezes até mais belicoso, para conseguir as coisas que a gente quer. Mas não vai ser tratando as pautas identitárias como política de papo furado que a gente vai conseguir isso. Correto? E finalizamos aqui. Era para ter mais coisa aqui, hein, gente? Era para ter mais coisa aqui, hein? A gente separou um monte de coisa aqui que não tá no roteiro. Mas enfim, gente. Comenta aqui embaixo, fora Bolsonaro, a partir de R$5. Você vira membro do Reflexo do Todas as Vezes, esse canal continua existindo. Tamo junto.